Fala galera, tá começando mais um Descomplicando a Dieta. Se você não me conhece, eu sou Silvério Nutri e eu ajudo pessoas como você a fazer da sua dieta temporária esse processo aí difícil e doloroso em um processo permanente para chegar no seu tão sonhado objetivo, seja ele ganho de massa muscular, performance ou emagrecimento. E hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um macetezinho, na verdade dois macetezinhos que vão te ajudar aí a seguir qualquer dieta para sempre. Eu geralmente utilizo isso com alguns pacientes que eu atendo e que tem dado muito certo para algumas pessoas. Então eu resolvi compartilhar com você para que você assista esse vídeo até o final e já comece a incorporar isso daí para que você consiga também chegar no objetivo que você almeja, seja ele ganho de massa muscular ou emagrecimento. Se você quer saber na prática como é que isso funciona, só acompanhar depois da vinheta. Bom, então vamos lá, vem comigo, deixa eu te ajudar a chegar no seu objetivo aí através da alimentação, né? Deixa eu te explicar como é que eu faço com os meus pacientes, mas antes de tudo, eu preciso explicar, né? Quais são os maiores empecilhos que fazem as pessoas não conseguirem seguir uma dieta, né? E aí, esses fatores limitantes de uma pessoa conseguir seguir um planejamento alimentar, ele está intimamente associado aqueles autossabotadores que a gente chama, né? E esses autossabotadores estão correlacionados com aqueles gatilhos que são algo ali que te proporciona um prazer instantâneo, uma fonte instantânea de prazer imediato. E aí que está o grande problema, porque quando a gente precisa dessas fontes de prazer imediato, que é onde ocorre a liberação de dois transmissores cerebrais que a gente chama de serotonina e dopamina, a gente tem como principal fonte alimentos gostosos, né? E por que isso acontece? Isso acontece simplesmente porque o nosso corpo ele precisa manter um equilíbrio de energia, ou seja, ele precisa fazer com que a gente funcione de uma maneira que gaste a menor quantidade possível de energia. E se você não entendeu por que o nosso corpo faz isso, deixa eu te explicar. Imagina que você tem um carro que ele tem um gasto linear, assim. Imagina que se ele tiver uma capacidade limitada de gasolina, que é a energia do carro. Quando você acelera, para ele chegar até aqui, ele precisa de, 40 litros. Se você acelera mais ainda, ele vai precisar de 50, porque, né, ele vai gastar mais gasolina. Quanto mais você acelera, mais ele gasta. E é isso que acontece quando a gente foge do equilíbrio do nosso corpo. A gente gasta mais energia e o nosso corpo não quer isso. O nosso corpo quer nos manter em equilíbrio. Tá, Silvério, mas isso aí o que tem a ver com os empecilhos da dieta, com a sensação de prazer imediato que, né, a gente tanto fala? Principalmente com a alimentação isso acontece bastante. Quando a gente faz uma restrição calórica muito grande, a gente naturalmente tende a procurar alimentos mais calóricos, né? E se o nosso corpo entende que o hambúrguer é uma fonte mais fácil e mais rápida de quilocalorias, para compensar esse déficit calórico que a gente propôs, né? É justamente ele que ele vai procurar. Então, nosso corpo ele não está fazendo isso para te auto-sabotar de uma maneira específica ou para poder fazer você não conseguir seguir a dieta. Ele está fazendo isso para tentar, entre aspas, te proteger. Mas como você está no comando, você vai conseguir aí seguir essa dieta fazendo esses macetezinhos, porque tem um jeito de você conseguir remediar isso de uma vez por todas. Tá bom, Silvério, então como é que eu faço para poder remediar esse tipo de coisa? Como é que eu faço para conseguir, de uma vez por todas, fazer esse negócio funcionar, né? Fazer o nosso corpo chegar nesse tal equilíbrio? E parece até clichê falar, né? Mas é o que realmente funciona e o que acontece é você incorporar uma rotina, é você ter uma rotina. Por quê? A única maneira de você falar para o seu corpo que essa sua nova alimentação faz parte do equilíbrio para que ele fique de uma maneira linear é você fazer essa mesma atividade aí, essa mesma alimentação durante um período. Por muito tempo achou-se que esse período fosse ali entre 19 até 21 dias.
Hoje, na literatura, na ciência, acredita-se que isso se estende um pouco mais. Vai ali entre 40 e 60 dias. Em média, ali 66 dias é um tempo que geralmente o nosso corpo precisa para se habituar e fazer daquilo uma maneira equilibrada, de gastar menos energia e que você consegue fazer isso de uma maneira mais descomplicada. Mas aí que tá a grande sacada, né? Silvério, como é que eu consigo fazer esse negócio que eu não estou habituado durante 66 dias, durante 2 meses? E aí que tá o primeiro macetezinho que eu quero ensinar para vocês aqui nesse vídeo. E é o seguinte, para você conseguir seguir essa dieta aí por um período maior de tempo, a primeira coisa que você precisa fazer é regular o seu sono. Então, o primeiro macete é sono. E tem uma série de motivos para que isso aconteça, tanto em questões de regulações hormonais de neurotransmissores, quanto de regulações físicas mesmo, como por exemplo, quanto mais tempo você passa acordado e é maior a sua restrição de sono, quanto mais tempo você fica na Netflix, por exemplo, quanto mais tempo você fica assistindo um jornal à noite, de madrugada, por exemplo, mais tempo você passa acordado e você tem uma maior oportunidade de ingerir calorias. E o pior é que quanto mais tempo você fica acordado, você também fica mais gastando calorias, ou seja, você tem uma necessidade de calorias maior. Então, muito provavelmente você vai comer você vai comer mais coisas. Isso é só um dos motivos que possa ser que esteja atrapalhando a consistência durante 2 meses de uma dieta. Mas a segunda coisa é que durante o sono você tem uma regulação de 2 hormônios que são muito importantes. O nome deles são grelina e leptina, conhecidos como hormônios de regulação de fome e saciedade. Geralmente, os 2 maiores empecilhos para quem não consegue manter uma dieta, principalmente do emagrecimento, é fome excessiva ou falta de saciedade em determinados momentos do dia. E isso acontece muito proveniente da restrição de sono, ou seja, o momento que eles estão ali para serem regulados, que é a parte de dormir, do sono, está sendo negligenciado. Eu sempre falo para os meus pacientes, cara, o sono faz parte do seu planejamento alimentar, então você tem que seguir porque é muito importante. E realmente, na prática e na teoria, isso funciona de verdade. Então, primeira coisa, regule a qualidade e a quantidade do seu sono. E agora, né, eu vou explicar para vocês como é que eu faço com os meus pacientes, como é que é uma maneira interessante de melhorar a qualidade do seu sono, porque assim você consegue seguir a dieta por um período maior e melhor em relação à qualidade e em relação ao tempo. Primeira coisa de tudo é você melhorar a qualidade de um hormônio que vai te ajudar a dormir melhor, que é produzido no nosso corpo muito provavelmente. Se você já assistiu alguma coisa relacionada à suplementação, você conhece, que é a melatonina. A melatonina, pessoal, muitas pessoas acham que é necessário você consumir aí simplesmente porque você não está dormindo bem, mas na maioria das vezes não existe uma necessidade muito grande e muitas pessoas utilizam isso, que é inclusive o hormônio, sem prescrição de um profissional habilitado e realmente, né, não sabe exatamente o que está fazendo. Por quê? Porque geralmente as pessoas utilizam uma dose acima do que é necessária e recomendada, 3 a 5 miligramas, e às vezes, a maioria das vezes as pessoas não precisam, ou às vezes as pessoas já até produzem, só que estão de maneira desregulada. A melatonina, que é o hormônio do sono, ele geralmente é liberado em qualquer pessoa normal em 3 pulsos, geralmente ali às 8 horas da noite, às 10 horas e à meia-noite. Só que para que ela seja formada, a gente precisa consumir alguns alimentos que sejam fontes de um nutriente que a gente chama de triptofano. Triptofano é um aminoácido que está em algumas proteínas, como as proteínas presentes no frango, as proteínas presentes no ovo, as proteínas presentes no leite, em oleaginosas, que fazem você produzir um hormônio, que também é o hormônio do bem-estar, que a gente chama de serotonina, que é a metade do caminho, e depois a serotonina é virada melatonina. Então, a primeira coisa de tudo é, tenha essas fontes aí
pelo menos próximo ali na hora de dormir e na hora de acordar, porque isso é essencial para você. Outra coisa, para que esse nutriente chegue até o cérebro, que é onde produz a melatonina, a gente precisa de um transportador, que eu já falei em vídeos anteriores, mas eu não sei se talvez vocês ainda lembrem, que é o carboidrato. E aí que tem um grande problema nas pessoas que fazem uma dieta que não é feita por um nutricionista ou alguma pessoa competente, low carb ou cetogênica. As pessoas que restringem o carboidrato, algumas vezes não conseguem ter uma boa regulação de sono por causa disso. Porque o carboidrato que faz a liberação de um hormônio chamado insulina. E a insulina é o transportador desses nutrientes até o cérebro. E aí, no cérebro, que nós temos, né, a transformação desse nutriente de triptofano para formar a tal conhecida como melatonina. Então, recapitulando aqui, a gente, para ter um bom sono, a gente precisa de melatonina, certo? Mas, para a gente produzir melatonina, a gente precisa de triptofano. Só que o triptofano, para chegar no cérebro, finge que isso aqui é um cérebro, ele precisa de um transportador. E esse transportador é o carboidrato. Só que aqui tem uma grande sacada. A maioria das pessoas, inclusive, que não tem uma grande orientação por alguma pessoa que realmente entende, a primeira coisa que faz é o quê? À noite vou tirar o arroz do jantar, vou tirar o carboidrato. E o carboidrato, à noite, não ativa a insulina. E essa pessoa tem um sono comprometido. E a pessoa comprometendo o sono, além de tudo aquilo que eu já falei, ela ainda vai ter um grande prejuízo, que é indisposição no dia seguinte. Aí me fala o seguinte, imagina que você determinou que vai fazer atividade física para poder otimizar o seu processo de emagrecimento. Aí beleza, você está de uma maneira constante fazendo atividade física. Mas aí, em determinado momento, você começa a assistir uma série e vai até 3, 4 e meia da manhã assistindo isso daí. Aí você geralmente faz 8 horas da manhã a sua atividade física. Será que você vai conseguir manter constância? Ou será que você vai acordar indisposto quando você não tiver o seu sono regulado? Ou seja, mais um problema e mais um motivo para que você consiga regular o seu sono se você realmente tiver interesse, né, nesse seu emagrecimento, se você realmente quiser emagrecer ou mudar a sua composição corporal. Beleza, Silvério, esse é o primeiro macete, mas você falou que são 2, né? Esse é o primeiro, beleza, eu vou regular meu sono de agora em diante porque eu quero emagrecer de fato, mas existe um segundo que vai te ajudar a otimizar esse primeiro, e aí você vai conseguir de uma vez por todas aí alavancar o seu propósito de emagrecimento. E é o seguinte, saiba o real propósito do seu objetivo. Ou seja, você quer emagrecer, o que geralmente chega ali no meu consultório, ou então nas pessoas que me procuram para fazer consulta online? Silvério, eu quero emagrecer porque eu quero bater 30 quilos abaixo na balança, eu quero chegar, sei lá, eu tenho 80, eu quero chegar com 60 quilos, ou eu quero eu quero ficar de biquíni na praia. Geralmente, isso é um objetivo, né, que eles trazem de maneira superficial, mas na realidade não é aquilo que essas pessoas querem. Não é de fato o propósito mais magnético. E aí, por exemplo, quando essa pessoa tem isso mentalizado na cabeça, eu quero perder 20 quilos, ponto final. E aí chega, por exemplo, um brigadeirozinho, um pedacinho de chocolate, ela vai olhar e vai falar, tá bom, eu vou deixar, não vou comer dessa primeira vez, não vou comer da segunda, mas na terceira acaba comendo. Por quê? Porque ela não sabe qual é o real propósito magnético, que geralmente, depois que a gente trabalha isso na consulta, por exemplo, as pessoas conseguem ter uma clareza e a gente chega no denominador comum, que é, sei lá, Silvério, eu quero ficar mais atraente, quero que meu marido volte a me ver de maneira mais atraente, ou eu quero deixar de usar maiô na praia, eu quero usar biquíni na praia. Enfim, tem vários outros objetivos que são os reais objetivos
e que são o verdadeiro propósito da pessoa querer emagrecer. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero que as pessoas realmente vejam esse tipo de coisa. Porque quando você vê isso daqui, o magnetismo desse propósito é tão grande que talvez faça você conseguir manter a sua dieta por um período maior. Ou seja, a partir do momento que você chega e ganha ali um chocolate, você pega e aí você já mentaliza o seguinte: será que eu vou querer que meu marido volte a me ver de uma maneira mais atraente, ou eu quero comer esse brigadeiro? E aí o magnetismo do poder da escolha vai ser diferente, né? E assim, o propósito, isso é estritamente individual, é a pessoa que vai decidir, a gente não tem nem que dar pitaco sobre isso. Mas quando você vê que realmente qual é o seu propósito mais magnético, você consegue ter um magnetismo nas escolhas maior, mais amplificado, e isso faz você ser mais consistente na sua dieta, mais consistente na sua alimentação. E aí, o seguinte, você tem isso aqui, você tem esse propósito, mas de nada vai adiantar se você não lembrar. Ou seja, dica bônus para esse segundo macete para você conseguir seguir qualquer tipo de dieta, desde que você saiba o seu objetivo, esteja sempre lembrando qual é o seu real objetivo aqui, o seu propósito magnético. Porque senão você vai acabar esquecendo e aí não vai adiantar de nada. E aí o que eu sugiro que você faça para conseguir chegar nesse seu objetivo, sempre lembrando dessas coisas? Cola isso na parede do seu banheiro, coloca em um grupo com você mesmo no WhatsApp e coloca lá quais são os seus objetivos. Enfim, ache um jeito de diariamente conseguir lembrar qual é o seu real propósito magnético, porque assim você vai conseguir diariamente estar lembrando do magnetismo do objetivo de onde você quer chegar. Então, galera, recapitulando tudo. Primeira coisa, se você quiser fazer uma dieta de maneira constante, primeira coisa que você precisa fazer é regular o seu sono. E aí, alguns macetes para você regular o seu sono. Primeiro, consuma fontes de proteína ali mais próximas de dormir e mais próximo ao acordar. Evite cortar o carboidrato ali também próximo, porque isso vai ajudar a você levar o nutriente para a formação de melatonina na parte da noite. Isso é muito importante para você manter a integridade da qualidade do seu sono e que você evita de ter mais janelas de oportunidades para consumir mais calorias e vai conseguir regular os seus dois hormônios que são da fome e da saciedade. Assim você não vai ter mais esses dois empecilhos na dieta. E o segundo passo saiba qual é a segunda camada ali, qual é o seu propósito de fato magnético para você realmente estar traçando esse caminho do emagrecimento. Primeira coisa, você tem que saber isso. A segunda coisa relembre sempre qual é o real objetivo magnético. Você ajustando essas duas coisas na sua dieta e na sua rotina, você vai conseguir manter uma dieta de maneira consistente durante, quiçá, 30 a 60 dias, e aí a partir daí o seu corpo vai entender que isso faz parte do seu equilíbrio energético, e aí dali para frente vai ficar muito mais fácil de você conseguir seguir uma dieta. Beleza, pessoal? Isso fez sentido para você? Isso te ajudou? Se você acha que sim, me ajude a ajudar outras pessoas também. Curta esse vídeo, compartilhe aí com uma ou duas pessoas que você acha que pode ser relevante também, para que eu possa ajudar a maior quantidade de pessoas possíveis. Se você tiver qualquer tipo de dúvida também, eu sugiro que você deixe aqui nos comentários ou então no meu Facebook ou no meu Instagram. Sempre coloco muito conteúdo relevante lá. Se você quiser me seguir também, vai ser muito bem-vindo, muito bem-vindo. E qualquer dúvida, você pode me chamar em qualquer rede social. Beleza, pessoal? Por hoje foi isso. Qualquer coisa, estamos aí. Abraço!